E nem diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, vestibulandos. Meu nome é Luquezzi. Eu sou professor de Geografia. E agora eu quero apresentar a você algumas dicas a respeito dos exames que o Enem promove, sendo que o assunto que a gente vai abordar aqui é o assunto agricultura, um assunto de extrema importância para a economia brasileira, não? De modo que nós temos uma série de informações para passar para você, algumas dicas importantes, não? Em primeiro lugar, a agricultura é uma atividade econômica que tem uma importância fora do normal, né, para o brasileiro. Você vê que hoje em dia a agricultura responde por 40% das exportações do Brasil, até mais inclusive, né? E emprega cerca de 15% da população ativa. Esse número está em queda por causa do processo de mecanização, mas ainda assim muita gente trabalha na agricultura e responde por cerca de 8, 9% do produto interno bruto. Lembre-se sempre que a agricultura tem uma importância histórica muito grande, né? É uma atividade que deu início à economia do Brasil, foi a partir daí que o Brasil começou a funcionar, de modo que pode-se abordar os aspectos históricos que a agricultura envolve, o desenvolvimento da cana-de-açúcar, do café, o desenvolvimento do algodão e por aí vai. Bem, a agricultura, ela hoje, a gente observa que existe uma oposição, vamos dizer assim, disputa entre o que a gente chama de agricultura familiar e a agricultura do agronegócio. A agricultura familiar, ela geralmente funciona em pequenas e médias propriedades, é responsável pelo abastecimento da população, são 210 milhões que todos os dias precisam comer, e por isso ela é responsável pela produção de hortifrutigranjeiros, hortaliças, verduras, legumes, que serão o alimento aí do dia a dia. Formam-se então nesse tipo de agricultura os chamados cinturões verdes, né? São áreas próximas às grandes cidades que cultivam as hortaliças e fornecem rapidamente aos mercados, às feiras livres que abastecem a população. A produção, entretanto, é irregular, porque dentro dessa agricultura familiar existem atividades que nem sempre têm dinheiro para investir, de modo que a produção às vezes cai e muitos produtos acabam por faltar na praça, né? Esse é um assunto que pode ser discutido. Agora, veja, nesse gráfico você vê a importância da agricultura familiar para a produção de cultivos alimentares, como, por exemplo, a mandioca, o feijão, o milho, que são a base da alimentação, né? O arroz, em que você vê que a participação da agricultura familiar é bem elevada. No caso da soja, chega a 87%. Muito bem. Bem, do outro lado, nós temos o agronegócio. O agronegócio hoje é uma das bases da economia nacional, né? Geralmente são o quê? Grandes latifúndios, monocultores, né? E onde você tem concentração de terras. São propriedades muito grandes. O gerenciamento é empresarial. O agronegócio é gerenciado como se fosse uma grande empresa, uma indústria. E você tem um grande volume de capital investido. Às vezes esse capital é, inclusive, capital externo, estrangeiro, né? A produção é voltada para a exportação à indústria e nós temos um alto grau de mecanização. Com a disponibilidade de capital que eles têm, eles podem investir rapidamente em máquinas, adubos, herbicidas, que são chamados insumos. É uma lavoura comercial de alto rendimento. A gente vê aqui nesses gráficos que, por exemplo, o agronegócio tem uma participação enorme em estados como o Mato Grosso do Sul, em que 77% do estado praticamente é agronegócio, né? A produção do agronegócio, a participação no PIB, ela vem caindo, né? Mas a tendência é subir nesses momentos atuais, uma tendência dela crescer nesses últimos tempos. E o agronegócio faz uma participação cada vez maior no exterior. Nós tínhamos em 2006 49% da produção. Então está aí um assunto que o Enem pode abordar, essa participação no estrangeiro como fornecedor de alimentos, produtos e criador de matéria-prima. Muito bem. A seguir, nós temos aí algumas coisas que influem na agricultura, os chamados fatores naturais. A agricultura, apesar de toda a tecnologia, ainda depende muito do meio ambiente.
Por exemplo, você sabe que o relevo brasileiro é predominantemente planáltico, ou então formado por depressões que exigem cuidados. Por quê? Vem aí o segundo fator natural, o clima tropical. Esse clima tropical tem duas consequências para nós. Primeiro, dominarão no Brasil cultivos tropicais. Vão predominar aqui cultivos como, por exemplo, o café, a cana, o cacau, o algodão, o milho, produtos como a laranja, que são mais apropriados para áreas tropicais. Mas lembre-se, o Brasil também cultiva cultivos de áreas temperadas. Nós somos um dos maiores produtores mundiais de soja, não? O segundo problema do clima tropical é que ele apresenta elevado volume de chuva. E aí a chuva vai influenciar num elemento fundamental para a agricultura, que são os solos. O solo é a camada superficial da rocha que se transformou, deixou de ser uma rocha para virar uma coisa orgânica, uma coisa diferente, que tem dinâmica. Ela recebe água, ela tem oxigenação, ela tem micro-organismos vivendo ali dentro, tem vida bacteriana. Os solos do Brasil, de uma maneira geral, você deve lembrar, eles têm fertilidade média. Não é nenhuma maravilha, também não é nenhum desastre. É claro, nós temos solos férteis. Então, os exemplos são, primeiro, o massapé, que aparece no litoral do Nordeste, um solo formado do calcário de cor negra, que já produz há mais de 500 anos, com cana-de-açúcar. A terra roxa, que aparece no interior do Centro-Sul, interior de Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Goiás, sul de Goiás. E que é um solo formado a partir da decomposição do basalto. O basalto é lava vulcânica, dá um solo de cor vermelha, não roxa, cuidado, e que começou a ser cultivado com o café, mas hoje é usado principalmente na produção de cana. O solo de várzeas é o solo que aparece nas planícies dos rios. É um solo muito fértil, ele é formado por tudo que o rio deposita ali nas suas margens, chamados aluviões. Esse solo tem uma cor cinza, é um solo úmido, e ele tem esse problema. Pela umidade, ele só pode ser usado em certos cultivos, como é o caso, por exemplo, do arroz, né? Então, os solos têm que ser usados com muito cuidado, porque, caso contrário, nós poderemos ter alguns problemas. Você tem aí o problema da erosão, que é o desgaste do solo pela ação das enxurradas. Essa imagem mostra para você o que acontece quando o solo não tem cuidados. A erosão acabou destruindo toda a região, causou aí uma erosão, causou uma vala no ambiente. Outro problema sério de solos tropicais é chamada lixiviação, que é a lavagem do solo, a perda dos nutrientes do solo. E nós temos também a laterização, que é a formação de uma crosta. Então, uma questão do Enem pode descrever essa situação e perguntar, por exemplo, para você, qual seria a solução para isso? O que nós poderíamos fazer para evitar, por exemplo, a erosão? Você teria que plantar corretamente, você teria que usar técnicas corretas, fazer o reflorestamento. Então, está aí uma dica importante para você. Muito bem. Agora, nós temos a questão fundiária do Brasil. Como você sabe, no Brasil, a terra é uma mercadoria. Ela pode ser vendida, comprada, de modo que pessoas compram volumes de terra, às vezes grandes. E o que acontece? Você descobre que no Brasil, na realidade, a maior parte do território ainda não é usado, né? É um território onde nós temos aí uma parte formada por florestas, formações vegetais, que ainda são preservadas. Na realidade, só 7% do Brasil, agora evoluindo um pouco mais, para uns 10%, é que são usados. E o que acontece aí? A gente descobre que a maioria das propriedades rurais do Brasil são de pequeno porte, vão até 100 hectares. Essas duas, de 53 e de 31, formando aí 85% das propriedades, são propriedades pequenas. São elas que agrupam essas agriculturas familiares. E elas têm apenas cerca de 20% do terreno. Por outro lado, essas grandes propriedades, com mais de 1.000 hectares, que seriam apenas 1% do número delas, elas têm cerca de 43% da área nacional. Portanto, né, o que a gente pode notar, né, é uma concentração de terras. A terra está mal distribuída. Não que isso seja um defeito. Em outros países capitalistas isso também ocorre, concentração de terras.
O problema é pelo fato do país ser um país pobre, o Brasil ser pobre, há muita gente que fica sem terra e gostaria de plantar. Aparece então a figura do sem terra, figura do poceiro, e o que acontece? Eles acabam fazendo ocupações, invasões e acabam entrando em conflitos. Então o que nós temos nesses gráficos, vocês veem que as invasões de terra acontecem continuamente no Brasil. Estão em queda, mas ainda acontecem. E com isso eleva-se o número de mortes. Em 2018 chegamos a ter 24 mortes aí por invasões de terra. O que acontece então? As ocupações elas se concentram em algumas áreas especiais. Você tem, por exemplo, áreas críticas com invasões que são, por exemplo, o Pontal do Paranapanema, o Bico do Papagaio e a zona da Mata Nordestina. O examinador pode muito bem fazer uma questão sobre essa situação. Então, essas invasões teriam com que solução? Uma reforma agrária, ou será que não? A reforma agrária seria um estudo das propriedades e uma redistribuição dessas propriedades para pessoas que realmente utilizassem. Bem visto, aquelas propriedades que não estão sendo usadas. O examinador pode, então, no Enem, perguntar sobre essa dúvida, se a reforma agrária tem sentido de haver ou não. O que o governo tem feito é uma política de assentamentos. Desde que a reforma agrária foi instituída, esse mapa mostra os lugares onde o governo mais distribuiu terras, deu terras para proprietários. Muito bem. A seguir, nós temos as formas de produção agrícola. Nós temos a exploração da terra, que tem a exploração direta e indireta. Na direta, o próprio dono explora a terra. Quando é indireta, arrendatários e parceiros fazem a exploração. Os sistemas de produção são o extensivo, que ainda existe no Brasil, chamada roça, e temos o intensivo, que são as pequenas propriedades que vieram para cá com os imigrantes, e temos o plantation, que agora evoluiu para o chamado agronegócio. Geralmente são latifúndios e que têm grande produtividade. Nós podemos também entender de outra forma a classificação das propriedades. Nós temos a agricultura tradicional, que é aquela da roça, nós temos a agricultura sustentável ou alternativa, que tem por base ideias da Eco 92, nós temos a agricultura associada à pecuária, em que os dois funcionam ao mesmo tempo, e a agricultura moderna, que inclui o agronegócio. Muito falado hoje em dia a agricultura orgânica, aquela que não usa agrotóxicos para produzir alimentos, né? Sendo que esses alimentos estão livres aí de vários elementos químicos, né? É bom tomar atenção com a Revolução Verde e os transgênicos. A Revolução Verde foi um processo em que criaram-se produções ou tipos de produção de sementes, de plantas, que resistem a ambientes inóspitos e produzem mais mesmo em terras ruins. Uma técnica para aumentar a produtividade de países subdesenvolvidos. E os transgênicos são plantas com a gênese alterada para ficarem resistentes a problemas ambientais, a pragas e coisas do gênero. Muito bem. É bom prestar atenção, então, em duas coisas importantes. Nós temos produtos agrícolas famosos em que nós temos uma produtividade muito grande. O café, que é um produto que tem uma relação muito grande com a história, principalmente do Sudeste. O examinador pode fazer perguntas sobre esse tema. E é um produto que teve uma expansão, chamada Rota dos Cafezais, ou Marcha do Café, que fez com que ele saísse do Rio de Janeiro, isso no fim do século XVIII, começo XIX, e chegasse até São Paulo, Paraná, e hoje ele é muito plantado em Minas Gerais e no Espírito Santo. Nós temos aqui, então, as grandes produções de café que hoje o Brasil apresenta. É bom prestar atenção, então, para mais outros dois produtos, onde nós temos a cana-de-açúcar e a soja. A soja chama atenção pela expansão. O examinador do Enem pode fazer uma pesquisa, uma pergunta melhor, sobre essa situação. Como ela expandiu de uma região fria para uma região quente, como é, por exemplo, o Maranhão, o Piauí. Você deve lembrar, então, da tropicalização. Essa é uma boa ideia para uma dica do Enem. Então, estão aí várias informações que você pode recorrer aí para estudar um pouquinho de agricultura. Então, espero que tenha colaborado com seu conhecimento e a gente volta aí numa próxima ocasião. Até lá.